Então tá. Nós vamos ler Salmos 23 com a guia do Espírito Santo. Amém. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Querida Irmandade, este salmo, irmãos, aqui diz, né, foi escrito por Salmo de Davi, que foi escrito por Davi. Davi relata neste salmo aquilo que ele era, aquilo que ele representava, irmãos, que Davi era um pastor de ovelhas. Foi escolhido por Deus através do profeta Samuel, que ungiu a sua cabeça, no momento em que ele estava pastoreando ovelhas. Ele foi chamado para participar daquele banquete juntamente com toda a sua família. Talvez possamos, muitos pensar, né? Davi foi desprezado, né, irmãos? Às vezes a gente até interpreta, às vezes, dessa forma. Davi foi desprezado pelos seus irmãos. Estavam lá todos lá no banquete, foi desprezado, ninguém ligou para ele. Mas tem um outro lado, irmãos, também. E Deus me mostra, assim, claramente, dentro dessa palavra. E Davi era um moço, desde pequeno, já responsável. Ele tinha um compromisso, que era cuidar de ovelhas. Como que ele ia largar um banquete, um horário do almoço, e abandonar as ovelhas dele? Porque o pastor, ele vai, muitas vezes, ele anda para lugares distantes para levar essa ovelhinha para ser alimentada. Não teria como Davi abandonar. Se ele fosse um pastor que abandonasse as ovelhas e viesse para um almoço, para um alimento ali, no seu horário exato, irmãos, ele não poderia falar isso. Ele não poderia. Isso chamam-se de paradoxo, né? Se ele tivesse feito aquilo lá, ele não poderia falar isso. Por quê? Falar que é um pastor, o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, ele não abandona a ovelha. E Davi, entre participar daquele almoço, daquela oferenda, aquele grande almoço, alimento que foi preparado diante do profeta, aquele momento que o profeta ia escolher um dos filhos de Gease para poder... Gease não, de... Subiu o nome do pai de Davi aqui agora. Lembra o nome do pai de Davi, irmã Elina, agora? Esqueci o nome dele, me sumiu da cabeça. Irmãos, esse profeta Samuel, junto com toda a família de Davi. Davi não poderia, naquele momento, abandonar as ovelhas para ir lá se alimentar com eles. Mas ele foi Jessé. Ele foi, a serva de Deus escreveu aqui. Ele foi, irmãos, cuidadoso. Porque ele sabia a responsabilidade que é. A ovelha é frágil. A ovelha não pode estar sozinha. A ovelha não pode estar abandonada. Ela tem que ser cuidada com carinho. E Davi, ele relata aqui, irmãos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele fala isso, ele relata aquilo que ele representava para aquelas ovelhas. A ovelha, ela tem um amor pelo pastor, irmãos, que ela obedece o pastor. O pastor vai andando, ela vai atrás.
Ela conhece a voz do pastor. E assim Davi relata como ele era. E ele aqui estava falando com Deus, irmãos. E esse Salmo 23, eu vou dizer para os irmãos, eu creio que o Senhor revelou para Davi escrever. Foi inspirado para escrever esse salmo, porque ele já representaria, num futuro, Jesus Cristo. Quem é o teu pastor, irmã? Irmão, quem é o teu pastor? É alguém que tem um cargo na igreja? Porque às vezes pode estar alguém ouvindo aqui, que na sua igreja o cargo ministerial chama-se pastor. A igreja que nós fazemos parte não tem um nome de pastor, né? Não deram o nome de pastor, mas é a mesma coisa, que uma igreja que tem um pastor, a outra tem um cooperador, ou tem um ancião, outra tem um bispo, que, na verdade, a interpretação do nome é a mesma função. Mas o teu pastor é alguém que sobe atrás de uma tribuna, ou alguém que quer cuidar de você? Não, o teu pastor é Jesus. E teu pastor, ele não te abandona nenhum momento. Esse momento que você está aí agora, passando aflições na tua vida, que você acha que está sozinha, está abandonada. Sabe quem está do teu lado? O teu pastor. Ele está te olhando, porque a hora que você não aguentar, ele te pega no colo. Um verdadeiro pastor, irmãos, se uma ovelhinha cai, ele pega ela no colo. Ele não abandona. E vem Davi descrevendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Pasto verde. É tudo que uma ovelhinha gosta. E o pastor sempre guiava, irmãos, lá no Oriente Médio ainda tem, Israel tem vários pastores de ovelhas. Ele sempre vai dar um jeitinho de achar um pastinho verdejante, porque ele tem um carinho pela ovelha, como se fosse das entranhas dele. O Senhor sempre... Tem algum microfone ligado aqui, irmã Elinás? Pode ver, porque está um barulho. O Senhor sempre te conduzirá para um pasto verdejante, irmã. Você pode estar achando agora que momentos da tua vida difíceis que você está passando, que vai faltar muitas vezes esse pasto verdejante para você. O pasto verdejante aqui, nesse caso, era o alimento. Para você também pode ser o alimento. Tem hora que vem o desespero, o que vai ser meu futuro, o que vai ser daqui a uns anos. Será que eu vou conseguir aposentar? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou ter emprego depois de tal idade? Tenha paz no teu coração. O Senhor Jesus sempre te conduzirá a pastos verdejantes. E aqui ele fala, irmãos, e águas tranquilas. Por que Davi descreve desta forma? Porque a ovelha é um animalzinho tão dócil, tão fraquinho. A ovelha não berra, irmãos, quando vai matar ela. Ela não é igual ao porco. O porco, ele grita. Nada, tadinho, é um animal que sofre também. Mas a comparação da ovelha, essa pureza de animal, tão frágil, e ela tem medo de água corrente. Ela não consegue ir na beira de um rio com água corrente e beber. Tem que ter um lugar, um bebedouro para ela. E muitas vezes o pastor, ele abre até um espaço para poder aquela água parar ali, para poder a ovelha beber água. E por isso que a palavra Davi vai descrevendo aqui: deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Água tranquila. São dias de paz. Você merece. Você precisa de ser conduzida, de ser conduzido a pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas quem vai te conduzir para esse momento da tua vida? É o pastor. Mas o pastor Jesus. E que esse Jesus faz, irmãos? Ele prega
para você que você vai acontecer isso, aquilo, não. Não. Esse Jesus, ele te conduz naturalmente, sem você perceber. Você vai seguindo o pastor e a hora que você vê, você já está num pasto verdejante, já está bebendo água tranquila. Não precisou ele falar: ovelha, eu vou te levar você para comer pasto verde. Ovelha, eu vou levar vocês para tomar água. Não, a ovelha segue o pastor até ele conduzi-la. Irmãos, irmãs, o pastor, ele conversa com as ovelhas. Como a gente conversa, né, irmãos? Quem tem animalzinho, cachorrinho, gatinho, passarinho, conversa naturalmente, não que está lá dialogando, mas é gostoso, você chega lá, passa, quem tem uma calopsita, conversa, que lindinha, como você está fofinha, um cachorrinho. E Davi descreve aqui, irmãos, que ele conduzia, não precisava Davi falar para as ovelhas. Não precisa, irmã. O que o Senhor quer transformar a tua forma de servir a Deus. Para que entre nas tuas entranhas, na tua alma, uma crença tão forte, tão sublime, tão superior a promessas. Uma crença de que basta você seguir o pastor Jesus, que ele vai te conduzir a lugares maravilhosos. Será que você consegue hoje subir um degrau da tua fé? Para você saber que quem conduz a tua vida é o pastor. E o pastor não precisava ele gritar para as ovelhas: ovelha, amanhã eu vou trazer vocês, vou levar vocês para comer uma graminha boa, tomar uma... Não, irmãos. Elas confiam no pastor. Elas sabem que o pastor conduzirá elas. E é isso que Deus está falando com você pela palavra hoje. Para com esse desespero, para com esse choro, para com essa lamentação. Para com esse desânimo da tua vida, que tem hora que oscila demais, tem hora que você confia, não confia. Segue o pastor. O pastor te levará a pastos verdejantes e águas tranquilas. Irmã, irmão, segue Jesus. Olha, quando você começar a entender que Jesus só te leva para lugares bons, essa preocupação começa a diminuir na tua vida. Porque você pode passar uma prova hoje, mas você tem certeza que amanhã o Senhor te conduzirá para a tua vitória. Não precisa ninguém apontar o dedo para você, não precisa ninguém falar para você: vou te dar a vitória amanhã, vou te dar a vitória daqui 30 dias. Irmão, irmã, que Deus é esse que aponta o dedo para alguém e fala: dentro de 7 dias te dou vitória? Deus é o Deus do já, o Deus agora. Será que Davi falava para as ovelhas? As ovelhas confiavam no pastor, sabiam que ele diariamente ele as conduziria ao pasto verdejante, a águas tranquilas. Será que Deus, ao falar para alguém, Deus não pode fazer na hora? Por que Deus vai dar data para alguém, irmãos? Em momento da palavra aqui de Jesus, em que momento em que Jesus pregando, em que momento em que Jesus fazendo milagre falava para aqueles irmãos ali com fome, iam ser dispersados com fome. Em que momento que Jesus profetizou para eles: dentro de 3 dias, dentro de 4 dias, eu supro a necessidade de vocês. Não, Jesus fez na hora. Vocês têm pão? Tem peixe? Daqui, vou fazer milagre na hora para vocês. Esse é o Jesus. Não é Jesus fica dando data para as pessoas, irmãos. Refrigera minha alma, guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Jesus te guiará pelas veredas da justiça. Vai refrigerar a tua alma. Essa alma aflita que você está aí agora, angustiada, siga os passos do teu pastor, que você vai ver que ele vai te levar para lugares tão gostosos dessa vida. Quero que você perceber, você nem percebeu, nem se tocou. De repente, aquela prova que você estava tão ardente, já acabou. Porque você não fixou a tua mente na tua prova, mas você fixou a tua mente no pastor. Irmãos, a ovelhinha é um exemplo tão lindo para nós. Ela segue o pastor. Se o pastor chama ela, segue o pastor. Elas sabem que o pastor está levando elas para um bom lugar. Elas sabem, têm a certeza. Elas não estão fixando na fome delas.
Elas estão fixando os olhos no pastor. Irmã, irmão, fixa os teus olhos em Cristo Jesus. Não fixa os teus olhos nas tuas provas. Você só lamenta das tuas provas de espírito contrário, não sei o que lá, de tanta coisa na tua vida. Mas fixa os teus olhos, a tua mente e o teu coração no pastor Jesus. E você não vai perceber. E as vitórias começarão a chegar na tua vida. Isso que você está esperando aí, né? Clamando, clamando. Ah, eu vou aqui lá, vou orar com esse, vou com aquele. Irmãos, esses dias vários irmão me ligou para mim, irmão, queria o telefone de um irmão lá, fulano, para orar com ele. Falei, mas espera aí. Você quer a solução da tua prova agora? Ah, eu queria orar com o irmão. Você quer a solução da tua prova? Vai lá e pega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Abre lá num milagre de Jesus. Ali Deus vai falar com você. Através de Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua morte e teu cajado me consolam. Amados irmãos e irmãs, Davi conduzia as ovelhinhas por lugares difíceis, por vales da sombra e da morte, lugares que eram verdadeiros abismos. Mas a ovelha, ela segue o pastor. É o abismo. A ovelha não fica andando perambulando para cá. Vocês podem olhar, a ovelha não sai correndo. A ovelha não é um animal que sai correndo, ela sai caminhando. E o pastor vai conduzindo, ele vai à frente, elas vão atrás formando fileirinha. Elas estão confiando. Está passando por um momento difícil? Você está passando pelo vale da sombra da morte? Confia na palavra de Jesus aqui, na palavra. Jesus é a palavra da vida. Segue o pastor, que ele vai te conduzir pelo vale da sombra da morte, não vai te acontecer nada. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa. Aí, irmãos, aqui, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Talvez esse aqui seja um momento onde ele, falando com Deus, como se fosse quase que uma profecia da vida dele que seria, né? Foi chamado. Irmãos, eu lendo essa palavra aqui, irmãos, eu creio, entre aquele momento inicial de toda aquela preparação, né? A mesa preparada, passa um filho de Jessé, não é? Passa o outro. E o Senhor não toca no coração do profeta Samuel. Passou outro, passou outro, passou outro. Até aquele momento, irmãos, deu tempo de Davi trazer as ovelhinhas, guardar as ovelhinhas, porque ele não deixava elas dispersas, recolher as ovelhas para um lugar para dormir. Foi o momento já onde foram buscar Davi. O profeta Samuel falou, busca Davi. Quer descer mais um filho? Tem um menorzinho aqui. Busca ele, para ele participar conosco. E aqui prepara uma mesa, né, irmãos, a presença dos meus inimigos. Mas aqui é maneira de falar, porque irmão dele não era inimigo dele também, né, irmãos? Nós não temos que ter pessoas como nossos inimigos. Não podemos ter. Inimigo da tua salvação é o diabo, é o Satanás. Mas você não tem que se enfrentar a ele, porque isso não é para você, não é para mim, irmãos. Enfrentar o inimigo não é para nós. Nós somos ovelhinhas do Senhor. A ovelhinha não enfrenta o lobo. A ovelhinha não enfrenta o leão. Ela não enfrenta o urso. Ela fica atrás do pastor, quietinha, porque ela sabe que o pastor vai proteger ela. E Davi fez isso, relatado aqui na palavra de Deus, quando apareceu o leão, quando apareceu o urso. A ovelha não foi enfrentar, não juntou em 4, 5 ovelhas para juntar, para brigar com o leão. Não, ela não tem nem capacidade para isso. Um cão mais simples, menor que seja, mata uma ovelha. Mas ela confiou que o pastor a protegeria e a protege. É assim na tua vida. Não se preocupe com espíritos contrários, espíritos malignos. Ai, estou preocupado. Ai, tem um espírito contrário lá. Tem irmãos, tem nossos irmãos que só vivem disso. Só vivem de falar do inimigo, do Satanás. Isso não é para você. Essa guerra não é tua. Essa é a guerra do pastor.
O pastor manda eles calarem. O pastor manda eles embora e fala, não entra na minha frente que eu estou passando com as minhas ovelhas. A palavra veio hoje aqui para você focar a tua vida, colocar como o teu guia o Senhor Jesus. E tudo que você está passando aí, você vai ver que Ele vai te conduzir. Pastos verdejantes, águas tranquilas, passar pelo vale da sombra da morte, vai te conduzir tua vida com justiça. O que você tem que passar, você vai passar. O que não tem que passar, não vai passar. O que tiver que ser feito justiça, Ele faz justiça. O cajado dele vai te consolar, vai alegrar o teu coração. Mas isso cabe a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele relata, o início aqui, irmãos, desse Salmo 23, ele relata a maneira com que ele tratava as ovelhas. E falando que o Senhor era assim com ele também. E aí, no final, aqui, ele já fala um pouquinho exclusivamente da vida dele, com a certeza que ele serviria a Deus pro resto da vida dele. Porque aquele que ama a Deus, ele serve a Deus até o último dia. Ele busca o Senhor. Então, hoje, essa palavra veio para você guardar na tua vida, na história da tua vida aí. O Salmo 23. Os pastos verdejantes, as águas tranquilas. E tudo que você está esperando só vai acontecer se você seguir o pastor. Segue ele, irmã. O irmão provado. Irmão desanimado, desanimada, irmã. Quantas pessoas provadas, irmãos? Quantos estão ouvindo aqui a palavra? Que estão com aflições, estão angustiados, estão com tristeza de alma. Não enfrenta teus problemas, não. Não estou querendo dizer para não lutar na vida, irmãos. Não é enfrentar o problema. Você de cara lavada, como as pessoas dizem, né? Mas peça por teu pastor, Jesus Cristo. Ele vai enfrentar para você. E ele te dará a vitória, porque ele abre os caminhos. Irmãos, lá em Israel, muitas montanhas. E às vezes, um lugar distante, bem distante, tem um pasto verdejante. E são muitos pastores. E às vezes um pastor comunica ao outro. Determinada região choveu, tem pastos verdejantes, aí levam para lá. Um está chegando, outro está saindo, tem para todo mundo. E o pastor guia, as ovelhinhas vão, elas estão cansadas, mas elas sabem. A ovelha não fica preocupada se o pastor vai abandonar ela, não, porque ela confia. A ovelhinha não fica preocupada se vai ter comida ou se não vai ter comida. Sabe por quê? Porque não existe essa palavra para ela, preocupação. Sabe lá na frente, em Lucas, quando Jesus fala sobre a solicitude da vida, a solicitude não é a preocupação? É isso. Davi já aqui no Salmo 23 já relatava o que Cristo ia relatar lá na frente. Não se preocupe com a tua vida. Você veio aqui buscar a palavra. Ah, eu queria uma palavra, eu quero uma confirmação. A confirmação é essa. Jesus Cristo é o teu pastor. E ele, se você segui-lo, nada te faltará. Esta é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Jesus. Deus. Querido e amado Deus Pai, que habita no mais alto dos céus, ainda que na tua presença, Senhor, em atos de reverência,